Meus irmãos, eu confesso que isso toca muito no meu coração. E a gente vê que como que o Senhor, Ele fala aos nossos corações, né? Já contei o testemunho, não sei quantos lembram. Eu tive um professor na pós-graduação. Eu sempre fico de, de aprender o nome e esqueço. Ele tinha um hobby, dona Gilza, de observar passarinhos. Existe um hobby, né? É quase que profissional de observar passarinhos. E aí quando a gente vai numa fazenda, ou a gente vai para um lugar mais campo, assim, a gente vê e consegue enxergar Deus mais próximo de nós. E aí quando a gente olha para aquilo que o salmista diz, a gente entende, porque nós fomos criados para isso. Nós não fomos criados para correria, nós não fomos criados para poder executar 8, 6, 10 horas de trabalho. A gente não foi criado para isso. A gente foi criado para contemplar o Senhor. Né? Quando Adão e Eva acordavam de manhã, acordavam para contemplar o Senhor. Então, toda vez que existe um problema no nosso trabalho, toda vez que existe uma dificuldade no nosso dia a dia, e a gente deixa isso nos vencer, a gente está dizendo para o inimigo, você ganhou. Porque, na realidade, o nosso DNA não é esse. O nosso DNA é de adoração. Nosso DNA é de observar as coisas, né? Quando estávamos indo para São Paulo, o pastor fez uma observação, né? Por isso que os chineses, os japoneses vêm para cá e ficam doidos, porque a gente tem muita área ainda descampada, né? Você vê que, graças a Deus, né, pela misericórdia de Deus, ainda a gente ainda tem muito. Aqueles que já foram para São Paulo veem, né, a estrada, quanto verde, quanta coisa, quanta mata linda, lugares de floresta, aquelas florestas de eucalipto, e eu consigo enxergar Deus nisso, eu consigo enxergar as mãos de Deus nisso. E a gente olha para o lado, a gente também pode enxergar Deus. Amém? Por isso que nós somos adoradores por natureza. Você nasceu para adorar a Deus. Amém? Através da sua vida. Isso toca muito no meu coração. Por isso que essa canção também toca muito no meu coração. Meus irmãos, eu gostaria de trazer uma breve mensagem nessa noite, que está lá no capítulo 1 de Salmos. Salmo 1. Salmo de número 1. Talvez um dos salmos mais conhecidos, né? Tem música a rodo aí. A gente conhece. Muito conhecido. E ele é, não só porque é o primeiro capítulo, mas por conta da sua estrutura, ele é uma porta de entrada para todo o saltério, né? O livro de Salmos, ele foi por muito tempo o inário da comunidade de fé da igreja, né? Não só da igreja, mas do povo judeu também. Ali ouviam cânticos de adoração, de frustração, de tristeza e de alegria. Então, o Salmo 1, ele é uma entrada, ele funciona como um filtro espiritual, né? Existem aí dois caminhos que a gente vai enxergar muito claros com a temática da Quinta do Bom Ânimo. Peço para que você fique animado e feliz comigo. Amém? Meus irmãos, o salmista ele começa declarando, né? Bem-aventurado. E a gente vê como que a natureza do Senhor é linda, porque o sermão mais importante de Jesus, ele usa dessa linguagem e é lindo. Como o nosso Senhor Jesus, ele também estudou e absorveu toda a sabedoria e inteligência. E a palavra bem-aventurado significa literalmente feliz, né? Ou seja, plenamente satisfeito, plenamente completo. A gente tem uma mania de pegar algumas expressões da Bíblia e fazer dela uma nova palavra, né? O bem-aventurado, ele tem um significado, tipo assim, místico, né? Que não é feliz. Só que, na realidade, o bem-aventurado significa feliz. Se você fala para o seu irmão que você é bem-aventurado, você fala para ele que ele é uma pessoa feliz. E por muito tempo, é a minha visão, né? Eu sempre gosto de falar, é a minha identificação. Nós nos tornamos uma igreja triste. Nós não nós, Igreja Casa e Vida, né? Uma igreja como um todo. Nos tornamos uma igreja triste, amargurada, que dá patada em todo mundo. Né? Eu me lembro, assim, um choque muito grande. Foi quando, um dos primeiros lugares que eu trabalhei, e aí os meus cunhados, graças a Deus, já trabalhavam lá antes, e graças a Deus eles são muito abençoados, Dona Gilza.
porque eles não têm nenhum tipo de vergonha de falar que eu sou pastor. Então, todo lugar que eu vou, que eles já passaram, eles contam que eu sou pastor. Mas sabe o doutor Lucas, ele é pastor. Tipo assim, é a minha característica principal. Eu só sou isso. Eu sou dentista e pastor. É muito engraçado. E ali tinha uma auxiliar, né? Que ela logo, quando eu cheguei, falou: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: opa, tô vindo aí. Tudo bem? Bom dia. Tô legal aí. E ali ela me tratava meio diferente por eu ser pastor, né? Ela tratava mal mal entre aspas, né? Mas tratava com um certo rigor todos os dentistas e eu não, porque eu era pastor. E foi um choque para mim muito grande, porque eu já trabalhei com várias pessoas, todos nós já trabalhamos com várias pessoas, e talvez essa seja a pessoa mais triste com que eu já trabalhei, assim, sabe? Uma pessoa que jogava mais o ambiente para baixo do que as outras, ou seja, a gente se tornou, por conta do rigor da lei, a igreja se tornou um ambiente triste, se tornou um ambiente amargurado, sendo que o próprio Senhor está dizendo através do salmista: bem-aventurado, eu preciso ser feliz, eu preciso estar satisfeito, eu preciso estar com o meu ânimo acima, porque eu sou feliz. Eu sou feliz porque eu tenho algo que ninguém tem, que ninguém tem, no sentido de que eu sou único para o Senhor Jesus. Todos têm a graça, todos têm a misericórdia, mas eu sou especial para o meu Senhor. Ele me vê de forma especial. Talvez eu olhe daqui de cima e vejam vocês como igreja, como membros, mas o Senhor olha cada um individualmente. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o Senhor te ama. O Senhor te ama, Amara. Você está sozinha aí? Apesar de você ser rabugenta, o Senhor te ama, tá bom? A Amara está pastora, a Amara está sozinha. Você vai deixar ela sozinha? Vicky, a Amara está sozinha. Sua amiga está sozinha. Você vai deixar ela sozinha? Ah, o Thales. Sempre o Thales. Brincadeira. O Senhor, Ele nos olha de forma diferente. Ele nos ama. E por isso eu sou feliz. Já viu aquela criança que ganha um presente novo? Ela fica feliz, né? E ela não quer compartilhar com ninguém. Eu tinha um amigo quando eu era criança que ele ficava bravo quando brincava com os brinquedos dele. E a maioria das crianças são assim, né? Por quê? Aquela criança ali, ela se acha o supra-sumo porque ela ganhou o que às vezes a outra pessoa não tem. Já viu aquela pessoa que ganha um celular novo? Ela quer mostrar para todo mundo, sabe? Já viu a pessoa que ela nem anda com capinha, porque ela quer que as pessoas vejam o celular novo. Da mesma forma, é o Senhor para com a nossa vida. Nós temos algo, pastor Rodrigo, que é muito mais valioso que um iPhone, é muito mais valioso que uma casa nova. Nós temos algo que tem um valor inestimável e nós precisamos ser felizes por conta disso. Eu confesso que eu preciso ser mais feliz, eu preciso ser menos rabugento, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me resgatou, né, Reginaldo? Em nome de Jesus. E hoje, nesse culto, eu queria que você entendesse, que nós entendêssemos de onde vem o nosso ânimo. Não é o nosso ânimo, ele precisa, nós precisamos entender que o nosso ânimo, ele não vem de circunstâncias. Eu acabei de dar vários exemplos, mas o nosso ânimo não pode vir disso. Nosso ânimo não pode, nós não podemos nos motivar por presentes humanos, por circunstâncias humanas. Nós precisamos nos depender, a nossa fé, a nossa felicidade depender do nosso coração diante de Deus. Os irmãos entendem isso? Sabe aquela pessoa que é muito apaixonada pelo Natal? Não sei se você é assim, Leila, mas matriarcas são assim, né? Então você é igual a pastora. Pastor é uma relação assim de amor e ódio com o Natal, né? Primeiro porque você tem que ficar muito na cozinha, você faz comida e você sofre, tem que lavar a louça depois, não é um negócio desse. Mas você tem um filho que te ajuda, tá vendo? Aquela pessoa que é apaixonada pelo Natal, ela passa julho ela já está falando de Natal, né? Minha cunhada é assim, minha cunhada já estava projetando há um mês atrás a ceia do Natal, o amigo oculto, e por muitas vezes nós somos assim. Aniversário da mesma forma, aquela pessoa que é o mesmo aniversário, quando passa o aniversário, passa o sentido, a pessoa volta a ficar triste, a pessoa volta a ficar desanimada, passa a ver mais os problemas. Nós não podemos ser assim, nós precisamos nos mover com o coração prostrado ao Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? E o salmista,
no Salmo 1, ele descreve o tipo de pessoa que consegue permanecer animada, firme e feliz, mesmo em tempos difíceis. Você quer ser uma pessoa animada, firme e feliz, mesmo em tempos difíceis? Então preste atenção. Versículo de número 1. Vamos ler juntos? Somos poucos, vai dar para sincronizar legal aí. 1, 2, 3 e... Bem-aventurado é aquele que, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Entenda algo muito importante. Dudu, a nossa felicidade, ela começa com aquilo que eu evito. O pastor colocou agora há pouco no grupo. Muito engraçado aquele negócio de gorila no podcast, né? Mas, vocês viram a mensagem do grupo, não? Não? Eles são 2 gorilas no podcast. É um podcast de gorila, mas eles estavam falando algo especial, muito importante. Assistam, mas eu vou falar rapidamente. José fugiu da tentação. Vocês entendem? José fugiu da tentação. José não fugiu do pecado. José não deu abertura para o pecado. Ele fugiu antes mesmo, pastora, da tentação. Então, se eu desejo ser feliz, eu preciso evitar algumas coisas para ser feliz. E o salmista, ele começa com isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se eu vou definir uma pessoa, eu falo o seguinte: o que a Sofia é? A Sofia, ela é jovem. A Sofia, ela é estudante. A Sofia, ela é filha. Não, ele começa ao contrário. Não, ele começa falando assim: o que a Sofia não é? A Sofia não é uma pessoa triste. A Sofia não é uma pessoa desobediente. A Sofia não é, várias outras coisas. Por isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite que, se nós queremos ser felizes, se nós queremos ser bem-aventurados, nós precisamos evitar algumas coisas. Entenda algo, repita comigo: andar, deter e assentar. O salmista estrutura dessa forma: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, se eu desejo ser um cristão bem-aventurado, feliz, animado, eu não posso andar segundo o conselho de pessoas que não têm nada para me dar. Por muitas vezes, as pessoas querendo nos ajudar acabam nos atrapalhando, Reginaldo. Por muitas vezes, o inimigo ele coloca pessoas na nossa frente que, ao invés de nos ajudar, acabam nos atrapalhando por conselhos que não são o ideal. Não sei quantos lembram, um tempo atrás, saiu uma notícia no Fantástico de um escândalo que você botava um dinheiro e aí aquilo rendia e a pessoa te devolvia o dinheiro. Vocês lembram disso? É uma espécie de pirâmide. Eu fui chamado para exatamente aquele negócio por uma pessoa muito especial. E eu falei na cara daquela pessoa: não, poxa, seria muito legal, mas não. Foi um clima muito chato. Eu fiquei chateado, mas eu tive que falar não. Porque eu não vivo segundo o conselho de ímpios. Eu não vivo segundo o apoio, segundo a forma com que o ímpio vive, com que a pessoa que está totalmente ligada a coisas mundanas vive. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não ande segundo o conselho dos ímpios. Eu não posso caminhar, colocar o meu caminho tão precioso na mão daquela pessoa que não sabe para onde ir. Por muitas vezes, Reginaldo, quando eu acabei a faculdade, no meio da pandemia, então não se tinha tanto trabalho como tem hoje, e eu abri o Instagram e via pessoas trabalhando, eu ficava chateado, eu ficava triste. Falei assim: poxa, eu estudei tanto para não ter um trabalho tão constante ou fixo. Talvez aquelas pessoas hoje não estejam na posição que eu estou hoje. E se eu desse ouvidos àquilo que estava falando para mim naquela hora, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje. Então a gente fica se comparando com pessoas que não têm os mesmos caminhos que a gente. Às vezes nós queremos reproduzir histórias que não são para a nossa vida. Às vezes a gente compara a nossa família com outras pessoas. Às vezes a gente compara a nossa esposa com outras pessoas.
Às vezes a gente compara os nossos filhos com outras pessoas, mas Deus tem um plano específico para cada um de nós, eu creio nisso. Eu não posso colocar o meu caminho, deter o meu caminho no caminho daquele que peca. Porque por mais que prospere, não é aquilo que Deus tem para a minha vida. Quantas vezes, a senhora sabe mais do que eu disso, que Davi vai dizer, falar assim, Deus, eu estou vendo os ímpios prosperando. O que eles têm que eu não tenho? E o que o Senhor manda? Ora por eles. Converta o teu caminho, coloca o teu caminho, coloca o teu rumo, rapaz. Faça aquilo que eu estou mandando. Ajoelha aí no teu lugar e ora, porque o que é dele está guardado. A prosperidade pode ser até material, mundana, mas os tesouros eternos estão sendo separados para nós, em nome de Jesus. Isso não faz com que a minha vida precise ser um mar de sofrimento e desgosto, mas me faz entender que o que eu tenho de valor nessa terra não é nem 1% do que aquilo que Deus tem para mim na eternidade. Isso toca no meu coração. E aí, por último, talvez seja o mais comum para nós, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu me assentar, eu repousar, eu estar num lugar que não é o lugar que Deus tem para mim. Meus irmãos, confesso que isso é difícil. Vocês concordam que é difícil? Numa reunião de família, num local de trabalho, se assentar com quem não tem nada? Difícil. Difícil. Eu acho até engraçado, né? Porque por muitas vezes eu escutei, poxa, você é muito resguardado, você é muito tímido, né? Você é muito na sua. Eu não me acho isso. Mas talvez porque aquela pessoa tenha a impressão, porque eu fujo desse tipo de conversa. Eu fujo desse tipo de coisa que não vai me acrescentar. Coisas que não vão ser frutíferas para a minha vida. E o texto, ele mostra uma progressão. Quem não vigia, acaba se acomodando em lugares que drenam o ânimo. Se eu ando no conselho dos ímpios, se eu me detenho no caminho dos pecadores, e se eu me assento na roda dos escarnecedores, eu fico desanimado. E aí, Deus deu um tapa na minha cara dizendo assim, dona Ginalda, se você está desanimado, meu amigo, talvez você esteja fazendo as coisas erradas. Você parou para pensar nisso? Eu sei que é triste, né? O irmão Reginaldo, terça-feira, anteontem, me deu até um ânimo, né? Falou assim, ó, pastor, a gente gosta de palavras duras, porque a gente gosta que fale a verdade na nossa cara. Eu falei assim, olha como Deus confirma as coisas. Que domingo a palavra foi um pouquinho, né? Para quem está acostumado comigo, foi um pouquinho mais dura, né? Mas é uma verdade. Aquilo que Deus falou no meu coração, eu preciso falar para a igreja. E aquilo que Deus fala no meu coração é, Lucas, se hoje você se encontra desanimado é porque tem alguma coisa errada. O problema, Mauro, é que a gente condicionou o nosso desânimo a várias coisas. A gente condiciona o nosso desânimo ao trabalho, a gente condiciona o nosso desânimo à igreja, a gente condiciona o nosso desânimo ao louvor, à pregação, ao nosso irmão do lado. Pô, caramba, o Pedro não para de tocar lá em cima, eu não consigo prestar atenção na pregação. Já parou para pensar? Escuta as vozes, conversa com as pessoas na igreja, conversa com as pessoas que são cristãs lá fora. Já escutou isso? Ah, não. Ah, o pastor que entrou lá na igreja é muito diferente, eu não consigo, estou meio desanimado. Confesso. A gente condiciona os nossos ânimos a outras coisas e às vezes o problema está em nós. Às vezes não, na maioria das vezes o problema está em nós. Então, nós temos aqui 3 ladrões de ânimo. Diga comigo, conselhos errados, caminhos perigosos e companhias tóxicas. Primeira coisa, você vai pedir conselho para uma pessoa que não tem que te aconselhar, meu irmão, desculpa, não tem. Está aí mais um motivo para algumas pessoas acharem que eu sou reservado. Eu não vou pedir opinião para quem não tem opinião para me dar. Vocês concordam comigo ou eu estou muito errado? Porque são opiniões contrárias, não a você, mas à palavra. Eu não estou falando de pessoas que têm uma verdade para te falar, que são contraditórias com a sua vontade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de opiniões que são contrárias à palavra de Deus. E a segunda coisa, são caminhos perigosos.
Ou seja, estilos de vida que enfraquecem a fé. E por último, companhias tóxicas. Ou seja, ambientes que zombam de Deus, da fé e da santidade. A palavra diz: feliz é aquele que decide não caminhar por aí. O bom ânimo nasce quando aprendemos a proteger a nossa mente, o nosso coração. Coloque a mão na sua mente nessa hora. Diga: Senhor. Diga: Senhor. Diga: Senhor, protege a minha mente. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor, protege o meu coração. E aí 1 Coríntios 15, 33 vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Veja onde você está andando. Veja onde você está entregando o seu caminho. Olhe para onde você está se assentando. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem algo novo para você. Se alegre no Senhor em nome de Jesus. E aí o versículo 2 do Salmo 1 vai dizer: antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O cristão de bom ânimo tem prazer na palavra. O segredo, meus irmãos, do ânimo está aqui. Se a gente pudesse fazer um corte, esse seria o corte. Se você quer que sua vida seja feliz, preste atenção a partir de agora. Primeira coisa, prazer na palavra. Nós precisamos sentir prazer na palavra, não a obrigação de estudar a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Quem estava no Casa de Vida Academy vai entender isso. E não apenas ler. E nós precisamos ter constância na palavra, dia e noite. Ou seja, o que o salmista está querendo dizer é: você já sabe o que você não vai fazer para ser feliz. Agora você vai entender o que você precisa fazer. Não basta, Thales, ser feliz, deixar de fazer coisas. Eu preciso ser ativo nas minhas ações. Eu preciso ser ativo nas minhas ações. Eu preciso ter prazer na palavra, meditar nela e ter constância nela. Os irmãos estão no grupo do Casa Vida Academy. Mandei lá o vídeo do testemunho de um senhor, Dona Ginalda, aquele novo convertido. Ele estava conversando com o pastor. E ele falou assim: pastor, viu esse? Pastor, como é que eu começo a ler a Bíblia? Aí o pastor falou assim: você vai lá, você vai estudar qual livro que ele pede para estudar? João. Você vai lá e vai estudar João. Geralmente a gente indica João porque é uma leitura mais fácil, né? E aí, beleza, ele foi para casa, pegou a Bíblia e começou a estudar, Dona Ginalda. E ele leu o livro de João inteiro. Não, a primeira vez. Ele leu inteiro. Coisa assim de algumas horas, Dona Ginalda. E aí ele ligou para o pastor. Pastor, e aí, o que eu leio agora? Acabei de ler. Novo convertido é uma bênção, né? E aí, pastor, o que eu leio agora? Já acabei de ler. Aí, pastor, como assim, meu irmão? Você leu... Como é que é? Você leu um capítulo? Não, pastor, eu li o Evangelho de João inteiro. Não, meu filho, já acabou? Aí ele falou assim: pô, pastor, o que eu faço agora? Eu leio, começo por Gênesis, Êxodo, como é que é? Vou para, né? Volto para Mateus, o que eu faço? Aí o pastor falou assim: lê de novo, né? E aí sim ele leu 8 vezes. Aí ele liga de novo o pastor e fala assim: pastor, passando um tempo, né? Pastor, não aguento mais, já li, já vi tudo. E aí, quando é que eu vou ler? Aí o pastor falou assim: meu irmão, agora você vai ler meditando na palavra. Não é isso? Agora você vai ler com calma. Agora você vai ler meditando, vendo aquilo que a Escritura vai revelar para você. Ele leu a 9ª vez. Ele falou que ele ficou tão emocionado. Ele falou que as palavras saltavam os olhos. Aqui eu estou botando a minha versão, né? Saltavam os olhos dele. Ele falou que aquilo tocou no coração dele. Ele falou, pastor, que ele leu pela 9ª vez e viu coisas que ele não tinha lido. Que ele achava que ele não tinha lido. Que ele não tinha entendido. Porque o Senhor é assim. A palavra de Deus é assim. Por isso que às vezes o ateu tem tanta dificuldade de debater com o cristão, porque ele não sabe a palavra. E o que eu acho engraçado é que o ateu vai discutir com o cristão falando sobre ateísmo.
O ateu tem que aprender a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, para dizer o que está errado na Bíblia. Eles não sabem isso. E muitas vezes a gente mesmo não sabe a Bíblia, né? Porque não meditamos na palavra. Então, o primeiro passo, precisamos ter prazer em ler a palavra. Assim como esse cara que era novo convertido, e quando a gente está novo convertido, a gente quer desbravar o mundo, a gente quer pregar para o cachorro, vira-lata na rua caramelo, a gente quer pregar para o mendigo, expulsar o demônio dele, a gente quer fazer tudo, porque aquilo está gerando prazer. Mas como a gente é muito imaturo, Dudu, aquilo não traz continuidade no nosso coração. Nós não meditamos naquilo. Por isso, diga para essa pessoa que está do seu lado, medite na palavra. Tenha constância dia e noite. Meu irmão, entenda algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Quando a Igreja Casa e Vida tiver constância, eu creio que Deus vai destravar coisas indescritíveis nesse lugar. E aí eu tenho falado isso, meu irmão, se você não está disposto a ter constância, Deus irá trazer pessoas que terão constâncias para esse lugar. Eu creio que o Senhor trará, eu creio que o Senhor transformará corações em nome de Jesus. Entenda algo, a palavra de Deus é o combustível interno do ânimo. Por isso que o principal conselho para aquelas pessoas que estão desanimadas é: venha à igreja. E a primeira coisa que a pessoa faz quando está desanimada é não faltar à igreja. Porque é a palavra de Deus que é o combustível interno. É a palavra de Deus que é aquela gasolina aditivada, ou aquele diesel premium. Agora tem o diesel premium Ultra Master, né? Teu carro não aceita mau álcool. O cara fala assim: não, chefão, quer botar um aditivada premium aí? Aí eu já falo assim: irmãozão, esse carro aqui, cara, ele só bebe um negócio, ele é crente. Só bebe de um tipo de bebida só. Ele não fica bebendo muita coisa diferente, não. O cara logo para de falar. E a gente precisa ser um pouco assim também. Precisamos nos alimentar da palavra, que é o nosso combustível. Josué 1:8, versículo muito conhecido, né, de post de Instagram aí, ó. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Parece até que é a pastora que está falando, né? Não é engraçado isso? Quando você lê isso, você não escuta a voz da pastora? Ser forte, ela baixa assim, ó. Ser forte e corajoso. E ele vai continuar, ele vai dizer: medita nesse livro dia e noite. E ele continua, ele vai falar: então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não há outro caminho a não ser a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos debruçar a nossa vida na palavra de Deus. Por isso, meu irmão, compreenda algo, escute essa pregação em casa, bata os textos bíblicos, bata o conceito que está sendo estabelecido, porque nunca a gente vai pedir para que você deixe a sua Bíblia para escutar aquilo que a gente está falando. O ânimo nasce da verdade de Deus ocupando o coração. E Deus foi muito forte com a minha vida. Se você está desanimado, é porque você não está dando espaço no seu coração. Se há espaço para o desânimo, é porque abrimos espaço para que ele entrasse. Entenda isso. Eu quero que você saia daqui animado, mas pelos motivos certos. Eu não quero que você saia animado porque eu só estou te dando palavras prontas. Eu quero que você saia animado por motivos certos. Já viu aquela pessoa que não faz de nada para manter o emprego? E aí a pessoa é demitida e no próximo emprego ela começa fazendo de tudo. Já viu isso, pastor? A pessoa não fazia nada no outro emprego. Na entrevista de emprego, não, eu sou proativo. Qual é o seu defeito? Eu sou muito proativo. Cara, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Esse é o meu defeito. E aí passa o período de experiência. O que acontece com essa pessoa? Thales, o que acontece? A pessoa começa a cair de produção. Porque se acostumou. Porque se descansou. E ela perde de novo o emprego. Quando ela vai para o outro, ela começa a fazer, porque só damos valor para aquilo que perdemos. Só damos valor quando falta algo. Deus, Ele é muito misericordioso, Ele é muito lindo, porque terça-feira teve a oportunidade da irmã Leila testemunhar o quanto que nesse altar é pregada a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por escutar isso em vida, e acredito que os pastores também, porque todos foram incluídos no testemunho, pastor Rodrigo. Mas quantas vezes a gente viu, numa igreja itinerante que vivemos,
Os irmãos dando valor de um pastor de 10 anos atrás porque entendeu o que faltava no hoje. É igual a história do cara que quer se separar da esposa. Ele só dá valor quando ele encontra uma mais nova e ele vê que está totalmente diferente. Por quê? Porque nos acostumamos, meu irmão, é uma verdade, nós nos acostumamos com a presença do Senhor. Nós nos acostumamos com a presença do Senhor. Já viu em filme que retrata presidente da república, é sempre assim. Tá o cara lá, presidente, todo bonitão, não sei o que, daqui a pouco vem o filho, né? Vem o filho, suja o tênis, maltrata, porque o filho está ali, ele não sabe nem o pai, ele não tem dimensão do que é o pai dele. E por muitas vezes nós somos esses filhos que não damos valor para o pai que está nos dando riquezas inestimáveis. Nós precisamos colocar a nossa felicidade aos pés do Senhor. Você concorda comigo? Dê glória a Deus. Versículo 3, ele continua. E aqui é o ponto central da nossa mensagem. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. A corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E de tudo que ele faz será bem sucedida. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque quem se alimenta da palavra se torna como uma árvore. Eu gosto muito daquela reflexão que diz que algumas árvores que plantamos, nós plantamos para a próxima geração. Porque tem árvores que demoram tanto para crescer que a nossa vida já passou, já se esvaiu, né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu fui lá na chácara de Simão Pereira. Me marcou, olha como me marcou, a gente colhendo aipim. Foi muito bonito. Ali, limão, né? Limão ou laranja que tinha? Porque são árvores sadias, que dão fruto. Porque são árvores que estão plantadas e sendo regadas da forma certa, no momento certo. E muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ser árvores e plantas sadias, sendo que nós não regamos da maneira certa, não estamos perto de ribeiros de águas. E quem é aquele que é o ribeiro de águas? Quem é essa água viva? Nós precisamos ter bom ânimo. Porque quem tem bom ânimo tem profundidade. Diga comigo, profundidade. Quantos desejam ter profundidade na presença do Senhor? Porque profundidade indica raízes firmes. Você vê aquelas... Aqui no Recreio tem menos, aquelas árvores que arrancam calçada e tudo, né? Porque tem raízes firmes. Porque são alimentadas em Deus. A segunda coisa, que árvores plantadas dão frutos. Nós precisamos dar frutos na estação certa. Nós não vivemos de resultados imediatos. Nós não vivemos de acordo com o tempo desse mundo. Nós precisamos viver de acordo com o tempo de Deus. Então dê tempo para criar profundidade. Dê tempo de dar o seu fruto na estação certa. E por último, a resiliência. As folhas não caem, permanecem mesmo em momento de seca. Eu creio que você irá florescer mesmo em momento de seca, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando tudo está dizendo o contrário. O nosso prover vem de Deus, o nosso alimento vem de Deus, o nosso pão é Ele, a nossa fonte de águas vivas é Ele. Porque quando falta ânimo, falta água espiritual. Quando falta ânimo em nossas vidas, está faltando Deus. Desculpa, meu irmão, mas pastor nenhum vai resolver o seu caso. Coach nenhum vai resolver o seu caso. Palavra nenhuma vai resolver o seu caso. É você quem vai resolver. Sou eu que vou resolver o meu caso. Porque sou eu que tenho que ajoelhar na minha casa e dizer: Senhor, venha sobre mim. É o Senhor que é a minha fonte. É o Senhor que é o meu ribeiro de águas. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Só depende de mim.
para de depender dos outros em nome de Jesus. Eu falei aqui no domingo, e o Senhor toca muito isso no coração, falei para a Eusilene também, já falei para o pastor Péricles, algo que é muito forte no meu coração, meu irmão, não preciso esperar o momento certo para servir na casa do Senhor. Sabe, pastor, a gente fica sempre esperando, o que a gente está esperando agora? A gente não pode esperar algo acontecer para buscar o Senhor. Busque o Senhor da forma que está, onde está. Ele transformará o seu coração. Pastor, eu estou desanimado, Ele te animará. Pastor, eu estou triste, Ele te alegrará. Pastor, eu estou cansado, Ele revigorará o seu ânimo em nome de Jesus. Eu creio que a minha vida está nos pés dEle, e eu preciso ser grato por isso. Eu não posso esperar o meu tempo, e sim o tempo de Deus para a minha vida. Em João 15:5, Jesus vai dizer: eu sou a videira, vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. A minha vida, Pedro, depende do Senhor. Nada e nem ninguém pode tirar isso. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você pode dar glória a Deus por isso? É chegada a hora de animar os nossos ânimos, de trazer vida ao que está morto, de fazer aquilo que está cansado se animar. O Senhor tem mais para as nossas vidas, eu creio nisso. Versículo 4 e 5 vai dizer o que? De Salmo 1. Os ímpios não são assim, ou seja, não são como árvore plantada. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Versículo 5. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Entenda algo, meu irmão, a palha não tem peso, a palha não tem profundidade, a palha não tem estabilidade, ninguém lembra da palha, ninguém sabe o nome da palha. A palha está sendo jogada, está misturada em sujeira. E o Senhor falou no meu coração: Lucas, se você está desanimado, você está sendo como palha. A palha não dá fruto, não dá nada. A palha não é nem bonita, só serve para ser queimada. E na palha, qualquer vento leva. A palha, ela é levada por ventos de problema. A palha, ela é levada por ventos de ansiedade, vento de críticas. Muitas pessoas estão sem ânimo porque estão vivendo como palha e não como árvore. Eu tenho pedido ao Senhor, meus irmãos, para que eu não tenha em mim uma característica de volatilidade, tá certo? Para que eu não seja volátil. O que é uma coisa volátil? Mauro, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Outra hora está fervendo com uma água queimando, outra hora está com uma quase congelando. Eu peço ao Senhor no meu coração, porque eu tenho ódio disso. Eu não gosto disso. Então eu não quero para a minha vida, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa inconstante. Eu não quero ser uma pessoa que uma hora é palha, outra hora é uma árvore frutífera. Eu preciso viver no caminho do Senhor. Eu preciso ter constância no Senhor. Esse precisa ser o nosso pedido. Porque talvez talvez a gente nunca chegue naquilo que Deus tem para a nossa vida, mas enquanto vivermos, tentaremos chegar naquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí, por conta da desculpa de não conseguir chegar, a gente nem tenta. Muitas pessoas estão sem ânimo porque estão vivendo como palha. Eu te digo nessa noite, venha comigo, vamos ser como árvore plantada em nome de Jesus. O Senhor Jesus vai dizer que o homem insensato, ele constrói a casa sobre a rocha, certo? Mas o insensato, ele constrói na areia. Talvez seja muito mais fácil construir na areia.
Não sei, não tem conhecimento de construção. Eu digo mais rápido, mais acessível. Talvez você tenha que quebrar a rocha. Não sei, eu sei de dente. Mas talvez seja muito mais fácil, né? A tempestade, o Senhor diz que vem para o homem construir a casa na rocha e o homem construir a casa na areia. A diferença é a consequência da situação. Quem construiu a casa sobre a rocha vai acontecer o quê? Vai ficar firme. Só quem tem fundamento permanece em pé na presença do Senhor. O bom ânimo não significa ausência de tempestade, significa firmeza em Deus. Eu tenho a fé naquele que me criou. Eu tenho fé naquele que me restaurou. Eu creio que o Senhor está me colocando sobre uma rocha, porque eu decido construir uma casa sobre a rocha. Entenda, meu irmão, entenda isso de uma vez por todas. Entenda. Só há dois caminhos. Diga para essa pessoa que está do seu lado, só há dois caminhos. E cada um desses caminhos tem uma colheita. Versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Talvez seja o caminho mais bonito, talvez seja o caminho que é mais chamativo, talvez seja o caminho que te dê mais dinheiro, não sei, mais fama, reconhecimento. Mas eu me apego na palavra do Senhor. Eu tenho a certeza de que Deus está olhando para nós. Eu tenho a certeza de que Ele está comigo até o fim. No meio da tempestade. Ele aparece no meio da tempestade. Aquieta o mar para entrar no barco comigo. Olha como isso é lindo. E a gente esquece disso. Ele nos chama a andar sobre as águas. O Senhor te chama a andar sobre as águas e reconhecer quem Ele é na sua vida. No meio da tempestade, Ele anda sobre a tempestade. Ele te chama a viver o sobrenatural para ter relacionamento contigo. Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Deus conhece o caminho dos justos. Ele cuida de você, Ele te observa, Ele te sustenta, Ele te dirige. Mas o caminho do injusto, do ímpio, ele perece. Porque o caminho do ímpio é um caminho sem futuro, sem direção e sem vida. Isso é muito duro. Para quando você entende que você também pode estar no estado do ímpio. A gente sempre lê esse salmo com uma dualidade absurda, né? Eu sou bem-aventurado. Não tem como eu ser ímpio porque eu estou na igreja, eu estou no hall de membros. A pastora botou lá meu nome. Fui batizado. Não tem como eu ser ímpio. Meu irmão, se você está indo com o vento como uma palha, você é ímpio. Se você se assenta com ímpio, você é ímpio. Se você escuta e você se assenta em situações que não são para você, você é ímpio. Não estou dizendo de você andar com as pessoas e orar pelas pessoas e pregar pelas pessoas, não estou falando disso. Eu estou falando, se você vive um caminho de ímpio, desculpe, você é ímpio. E o caminho dos ímpios perece. Quantas vezes eu estive num estado longe de Deus? Eu estive num estado como uma noiva insensata. Eu estive num estado fora do caminho. E o Senhor diz para mim, diz para você nessa noite, esse caminho é um caminho sem futuro, é um caminho sem direção e sem vida. Por isso, a pergunta do Salmo, a pergunta final, ele termina dizendo: qual caminho você está escolhendo para encontrar o seu ânimo? Será que eu estou querendo um caminho mais rápido? Será que eu estou querendo tomar uma pílula e um energético? Eu estou querendo tomar um açúcar e aquilo cair rápido na minha corrente sanguínea, eu me manter animado para vir no domingo, mas quando aquilo cai no dia seguinte, você fica, caramba, o que eu faço? E aí surge a moda. Domingo tem o culto de celebração. Segunda tem o culto das mulheres X. Terça tem o culto das mulheres Y. Quarta tem o culto das mulheres hiperpoderosas. Quinta tem o culto das mulheres... E aí você sempre fica com aquilo.
Deus tem algo permanente para a sua vida, que tenha substância, que seja enraizado, que passe estações e estações, e passe em tempestade, você se firma na rocha, de tal forma que nada pode te tirar de lá, em nome de Jesus. Você pode estar na igreja desanimado, não estou falando só daqueles que não vêm na igreja, eu estou falando de você ter um espírito animado, um espírito que está pronto a servir ao Senhor. Eu desejo isso, Senhor, eu peço, nessa noite, anima o meu espírito, anima o espírito da igreja, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, eu queria concluir dizendo que o bom ânimo é o fruto de uma vida firmada na palavra. Eu não posso ter a consequência de algo que eu não faço. Existe algo que você decide, e aí a consequência é fruto daquilo que você decide. Como você vai ter a consequência de algo que você não executa? O desânimo, ele nasce quando os olhos se afastam de Deus. E eu preciso estar com os meus olhos fixos em Deus. Eu preciso estar com os meus óculos da fé apontados para Cristo. Ele é a vida, Ele é a minha salvação. Nele está, contém toda a salvação, em nome de Jesus. Então a primeira coisa é que o bom ânimo é o fruto de uma vida firmada na palavra. A segunda coisa é que o bom ânimo não é emoção. O bom ânimo é uma decisão. Eu decido estar animado. Eu decido todos os dias buscar a palavra do Senhor, para que ela me anime, para que o Senhor me sustente. Reginaldo, eu não posso sentar e esperar que o bom ânimo caia na minha cabeça e eu... Você precisa de Deus, por isso venha até o altar do Senhor. Nós precisamos escolher aonde vamos andar, com quem nós vamos estar e no que nós vamos pensar. Vire para essa pessoa do seu lado, tenha bom ânimo, diga, tenha bom ânimo. Eu falei no domingo, o evangelho significa boas novas, boas notícias, boas. E as pessoas acham que é só acalentar o ego, não, né? Às vezes as boas notícias são nãos para a nossa vida. Às vezes Deus está vendo lá na frente. Não, tem que fechar essa estrada aqui. Isso são boas novas. Porque o Senhor está nos livrando. Porque o Senhor nos livrou. As boas novas são: o Senhor morreu numa cruz. Meu Deus do céu, Ele morreu. As boas novas são: Jesus foi crucificado. Meu Deus do céu, Ele foi crucificado. As boas novas são: Ele apanhou do Império Romano. Ai, Jesus apanhou do Império Romano. As boas novas são: no mundo tereis aflições. Meu Deus do céu, Ele está falando que eu não vou ter nada nesse mundo. Mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele estava na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida em abundância. Em meu sangue corre o sangue de Cristo na cruz, porque eu fui concedido, a mim foi concedida graça. Por isso que um dia o que era pecado, o Senhor trouxe graça e misericórdia para a minha vida. Obrigado, Jesus, por isso. O bom ânimo cresce quando as minhas raízes crescem. Quando eu oro mais, quando eu leio mais, quando eu busco mais, raízes profundas sustentam em dias difíceis. Diga se a pessoa está do seu lado: raízes profundas te sustentam em dias difíceis. Ore mais, leia mais, busque mais. Você tem a disposição. Não lembro se eu falei domingo, se eu falei terça. Você tem a disposição, falei domingo. Você tem a disposição cortadinho. Daqui a pouco a mídia vai mastigar e vai jogar dentro da sua boca assim, ó, igual passarinho. Por que passarinho? Vocês estão rindo por que passarinho faz isso agora? Só porque... O
passarinho filhote. Aí, tava explicando aqui, Dudu, pra tu, ó. Tá rindo da minha cara? Pastor também é cultura, rapaz, biologia. Daqui a pouco a mídia vai fazer assim, ó. Na boca do irmão, do fiote. Não, antes fosse fiote mesmo, né? Tem a piada do fiote. Já contei a piada do fiote pra vocês? Não, então deixa quieto. Pastor Périx está aqui. Nós, graças a Deus, temos agora os cortes da pregação. Tá com preguiça, volta lá nos cortes o corte da pregação, né? Não vários cortes da pregação. Tem o recorte da pregação. Tá sem nada para fazer. Às vezes o cara vê na concorrência. Tô brincando, né? Mas às vezes o cara vê uma coisa aleatória. Tô falando que vocês fazem isso, mas tô dando só um exemplo. Às vezes a pessoa vai ver uma outra coisa. Meu irmão, eu tô orando, tô trabalhando para que o nosso som na live fique tinindo, pastor. Porque eu só vou botar a gente assim, ó. Porque eu não aguento mais ficar escutando os outros, não. Tem tanta bênção fluindo desse altar. Tem tanta coisa fluindo desse altar. Fica escutando os outros. Não que seja ruim escutar as outras pessoas, mas vamos valorizar aquilo que Deus tem dado para nós. Certo? Eu creio nisso. Meu Deus. E aí a gente não tem raízes profundas por causa disso. Terça-feira, meu irmão, você tem à disposição de você uma horinha de aula. Um conteúdo premium. Tu gostou, né? Um conteúdo premium. Tem que falar essas coisas, senão não chama atenção. Um conteúdo premium, Thalita. De teologia. Isso é coisa boa demais. Temos o canal do Pastor Rodrigo. Isso é conteúdo premium. Pega lá as pregações do Pastor Rodrigo do Antigo Testamento. Só tem coisa boa. Certo? Amém? Vocês estão entendendo? Nós precisamos orar mais, ler mais, meditar na palavra, buscar mais. Dei o exemplo no Academy. Meu irmão, o trânsito só traz tristeza para o nosso coração. Eu falo para a Lene, falo para o Jorginho, falo para o Dilson. O trânsito só traz tristeza para o meu coração. Eu gosto de dirigir, eu não gosto de trânsito. Aí eu boto lá, ó, o podcast do teólogo explicando alguma coisa. Agora eu estou botando, aprendendo mais de grego, Paulo On. Depois vocês podem entrar. Pessoas especializadas, escutar um pouco. Que às vezes no momento que você estaria xingando no trânsito, está escutando uma coisa boa, né? Aí escuta a minha pregação de domingo para ver se não falei alguma besteira. Com certeza sim, né, dona Ginalda? A gente sempre fala. Às vezes a gente está com tempo ocioso e está gastando com várias coisas que não vão nos edificar. E aí o Senhor chama nós a criar raízes. Porque árvores com raízes crescem. Amém? E a quarta e última coisa é que Jesus é o nosso ânimo maior. Eu queria acabar com isso nessa noite. Gostaria que nós viéssemos ao altar, buscar ao Senhor, buscar esse ânimo. E eu gostaria de terminar com essa afirmação: Jesus é o nosso ânimo maior.